O que acontece a partir de agora? Quais são os desdobramentos contra o próprio Anderson Torres e agora, mais diretamente, a figura do ex-presidente Bolsonaro? Veja bem, eu também estava acompanhando hoje à tarde essas notícias, né? E dizem que o documento que foi encontrado lá tinha sido um decreto que foi redigido para que houvesse uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Então, eles entrariam no TSE, faria aquela intervenção e declarariam Bolsonaro presidente da República. Então, a gente começa a pensar aonde essas pessoas podem chegar, né? O Anderson Torres, ele prestou uma entrevista e através de interlocutores, ele disse que não tinha nada a ver com essa história, que tinha saído do país já fazia dias, que essa ida dele para os Estados Unidos já era uma viagem que estava organizada há meses e tal. E a gente sabe que quem monta estratégia para a prática delituosa, né, principalmente as mentes inteligentes, ele pensa em todas as possibilidades, né? E Anderson Torres dizer que não sabia do que ia acontecer em Brasília, ele sabia de tudo. Eu poderia dizer que ele é um dos artífices dos acontecimentos. É tanto que as provas que foram coletadas inicialmente autorizaram o ministro Alexandre de Moraes de decretar a sua prisão preventiva. Ou seja, decretar a prisão preventiva no nosso país não é algo simples, não. Às vezes as pessoas dizem, fulano teve a prisão preventiva decretada, se decreta prisão preventiva, mas as prisões preventivas, para que sejam decretadas, elas precisam ser muito bem fundamentadas. Sim. Muito bem fundamentadas, porque os artigos 312, 313, 314 do Código de Processo Penal vão dizer quais são os requisitos que precisam ser atendidos. Não é simplesmente alguém chegar, não, vou decretar a prisão preventiva de fulano e etc. Não, tem que ter o fundamento. E quando o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Anderson Torres e também decretou a prisão preventiva do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, ele submeteu essas decisões, inclusive também do afastamento do governador Ibanez Rocha, ele submeteu isso ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E a decisão dele foi convalidada por 8 votos a 2. Né? Por 8 votos a 2, o plenário do Supremo Tribunal Federal convalidou a decisão de Alexandre de Moraes, tendo votos contra apenas os votos de André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados por Bolsonaro. E o André Mendonça ainda tem mais uma coisa que vai mais além. André Mendonça foi ministro de Bolsonaro, foi ministro da Justiça. E quem substituiu ele foi Anderson Torres. Ou seja, se fala muito nas decisões de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes toma essa decisão e tal, é o xerife. Eu tenho algumas restrições a algumas decisões que ele tomou, né? Eu, como advogado, e eu sou muito curioso quando fala nessas decisões que criam uma expectativa muito grande na sociedade, eu gosto de dar uma lida, estudar, ouvir os comentários. E, efetivamente, o julgador, ele se coloca numa posição que ele vai dizer sim ou não. Então, ele tem que tomar a decisão. Muitas vezes, eu entendo que as decisões que ele toma, que Alexandre de Moraes tem tomado em algumas questões, eu acho que poderia ter sido diferente. Mas eu entendo que Alexandre de Moraes, ele tomou decisões acertadas em momentos decisivos dos últimos 6 meses, né? A gente vê aquele ato praticado por Roberto Jefferson, desrespeitando a justiça, praticando reiteradamente ações criminosas, e aí ele manda prender Roberto Jefferson, e quando se dizia que a decisão era absurda, não sei o quê, a polícia vai lá, Roberto Jefferson faz aquilo que fez, né? Mostrando a sua periculosidade. E aí a gente tem visto que durante a eleição houveram muitos atos que colocaram em risco o próprio momento eleitoral, né? E Alexandre de Moraes, ele foi muito rigoroso e tomou decisões extremamente acertadas.
Inclusive, a última foi no dia do segundo turno, quando a Polícia Rodoviária Federal estava praticando aquelas operações. Inclusive, eu estava indo na Campina Grande e vi as operações aí nas cidades que eu passei. E o PT queria que Alexandre de Moraes elacesse o horário de votação. E Alexandre de Moraes, não vai ter, não. Vai terminar, começou e termina. Bolsonaro tem risco de ser preso ou não? Bem rápido. Eu diria que, nesse momento, Bolsonaro pode vir para o Brasil tranquilo, que ele não vai ser preso, né? Agora, as investigações vão prosseguir e aí a gente não sabe o que acontecerá daqui a 6 meses.